o relator do PL das fake news, deputado Orlando Silva, está aqui com a gente. Finalmente, hein, cara? Telefone tu não atende. É uma tragédia de fonte, pior fonte do mundo. Telefone não deu tempo de atender. Eu sei que está trabalhando, mas assim, preciso chorar, né, aqui, para ver se você fica com peso na consciência. Tudo bem, deputado? Me ouve bem? Seja bem-vindo ao 360. Se você consultar as suas colegas e colegas que trabalham na CNN Brasília, verão que nenhuma emissora tem um tratamento mais cuidadoso do que a CNN. Então, você não está sendo justa comigo. Mas é um prazer ver a Daniela com saúde e admirando a sua competência. Ixi, o deputado está cansado e está bravo, porque eu fui brincar, bateu quadrado. Não tem problema. Orlando, muita gente está falando que seria o caso de abandonar esse texto e construir um outro, ou abraçar o texto alternativo do deputado Mendonça Filho. Eu queria entender em que tipo de temperatura e pressão você está operando a partir do que aconteceu ontem à noite. Sempre é importante você considerar a fonte. Quem fala em aproveitar o texto do deputado Mendonça Filho fala no interesse de não votar o projeto de lei que está há 3 anos sendo discutido. Isso não acontecerá por quê? Primeiro que o projeto do deputado Mendonça Filho não está pensado ao PL 2630, logo, o requerimento de urgência não vale para esse projeto. Segundo, a proposta do deputado Mendonça Filho é manter tudo como está hoje, acrescentando o Ministério Público Federal, que terá mais poderes para fiscalizar o cumprimento da lei. Portanto, não é séria a proposta de discutir, em substituição a esse texto, a proposta do deputado Mendonça Filho. Em segundo lugar, quem fala que o Senado não vai votar o texto que a Câmara aprovar, não conversou com nenhum senador e joga na confusão. É público que há uma tensão entre a Câmara e o Senado, mas não é usando artifícios para burlar o rito natural e regimental de tramitação dos projetos que nós vamos enfrentar as dificuldades políticas que surgem com essa tensão. É pueril imaginar que se a Câmara começar um projeto do zero e enviar ao Senado, o Senado vai se pautar pelo projeto da Câmara, sendo que o Senado já enviou um projeto correlato para a Câmara dos Deputados. Então, são duas iniciativas que, na verdade, não são sérias, são provocações, eu diria, de quem não quer ver votado esse texto. Beleza. Vamos partir, então, agora do que diz respeito à vida das pessoas, né? O que foi que impediu mesmo a votação ontem? O senhor chegou a negociar com os colegas ali, tirar a questão do pagamento, da remuneração das plataformas a veículos de imprensa. A questão dos artistas também foi divisivo. No fim, deputado, qual é o caminho que o senhor entende que pode ser de solução para isso? Porque a mobilização contra foi grande, mas a mobilização a favor também, muito por conta da atuação desabrida, eu diria, explícita das Big Techs contra o texto, de maneira como elas não fizeram nunca em nenhum lugar do mundo onde a regulamentação já passou. Olha, eu parto da seguinte premissa: é preciso regular o funcionamento de plataformas digitais. O que nós vemos na internet, nas redes sociais, cada vez mais, é difusão de violência, é crime contra a criança. Eu recebi depoimentos de professores da rede pública municipal de São Paulo, que cresce automutilação de adolescentes. Então, tem uma série de fenômenos negativos que nós vivemos em função da difusão de conteúdos ilícitos. E o que nós temos que fazer é enfrentar esses conteúdos ilícitos. O que é que nós estamos propondo? Introduzir na legislação brasileira a experiência europeia, seja da Alemanha, seja da União Europeia. É esse o debate, que exigirá mudar o regime de responsabilidade dessas empresas. Qual é a mudança? Se tiver ganho, se a empresa receber dinheiro para levar um conteúdo mais longe, o chamado impulsionamento ou patrocínio, ela é responsável junto. Isso deixa eles muito incomodados, porque eles querem ganhar dinheiro sem nenhuma responsabilidade. E segundo, fica definido obrigações para combater crimes contra a criança, contra a mulher, racismo, terrorismo, ataque ao Estado Democrático de Direito, a combater automutilação, induzimento ao suicídio e infração sanitária. Esses aqui, elas terão que redobrar a atenção. E quando houver cometimento desses crimes, elas serão notificadas. E se não agirem,
também serão responsabilizadas. Esse é o núcleo do problema, Perfeito. que gera essa reação desproporcional da parte deles e o jogo sujo que eles fizeram. Deixa eu interromper o senhor, porque aí a gente consegue explicar. O tema é árido, muita gente que está em casa, pais, mães, ou trabalhando, vendo a gente aqui, está tentando entender exatamente do que se trata. Então, o impulsionamento que o deputado cita, gente, que ele, pelo que eu entendi, ele entende que esse é o core do projeto, algo que não pode sair, é quando eu pago para levar o meu vídeo para mais pessoas, para que ele seja disparado, para que ele tenha destaque, para que ele esteja no início da busca do Google. Isso tudo você pode pagar para impulsionar, para ranquear melhor o seu material. Se está sendo pago material para distribuição de ódio, responde o cara que fez o material e a plataforma que postou o material. Hoje, o Marco Civil da Internet isenta essas plataformas disso. Elas ganham dinheiro com o discurso do ódio e nada pagam e nada oferecem em retribuição ao Estado ou à vítima ou a parte da sociedade que é vítima desse discurso de ódio, nenhum tipo de compensação. Quando o senhor fala ali sobre a responsabilização, e sobre, claro, o acompanhamento desses sistemas, isso custa dinheiro para as plataformas. O Google, a gente trouxe ontem aqui, o Nakagawa obteve informe oficial do Google aos seus investidores, nos quais eles falam sobre regulação e dizem isso custará dinheiro para nós e pode virar um problema lá na frente. Para quem está em casa ter uma ideia do quanto de montante de grana que a gente está falando, porque é coisa de 300 bilhões de dólares, Eu também brigaria com toda a minha vida por essa pequena cifra. Sim, é exatamente isso que você falou. E aí, a disputa é essa. Para nós, é ótimo o Google estar no Brasil, o Facebook, nós queremos todos no Brasil, acessível para todo mundo. Só queremos que cuide do que tem que cuidar e não mantenha conteúdo ilícito e não ganhe dinheiro difundindo conteúdo ilícito que produz danos. É só sobre isso, que é o núcleo do problema. Muda o regime de responsabilidades. E eu tenho dito aos meus colegas, Daniela, que infelizmente, se a Câmara dos Deputados se omitir e não deliberar sobre isso, que é uma necessidade da sociedade brasileira, eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma interpretação conforme sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet e vai alterar esse regime de responsabilidades. E nós vamos ser omissos e vamos estimular a ação do judiciário. Mas eu sou otimista que nos próximos dias o presidente Arthur Lira viaja hoje para os Estados Unidos. Voltará na próxima quinta-feira. Essa semana e a próxima, seguramente nada vai acontecer. Mas nas semanas seguintes, eu voltarei ao tema, voltarei ao presidente Arthur Lira, depois de consolidar mais sugestões para que nós possamos votar e decidir. Se a maioria for contra, não quiser aprovar nada, tá bem, é direito da maioria. Vida que segue. Deputado, o senhor tem mais 3 minutos para ficar aqui com a gente? Então, eu vou fazer o seguinte, Sim. Eu vou chamando o Yuri, enquanto o Yuri chega, porque todo mundo quer falar, quer fazer pergunta, eu quero falar sobre o argumento do risco à liberdade de expressão. Muita gente diz que pode ter, a própria rede social diz, eu teria de passar a monitorar tudo que é publicado lá, dar uma olhada. Isso já é feito em boa medida. Eles já fazem isso, É um engano achar que eles não estão fazendo o que eles fazem há bastante tempo, com inteligência artificial, tanto que algumas coisas eles conseguem derrubar rápido, como, por exemplo, pedofilia. Outras passam, e é o que está acontecendo aí. Mas qual é o risco? Existe risco à liberdade de expressão no Brasil? Como é que o senhor responde a quem fala disso? Ao contrário, essa proposta reforça a liberdade de expressão. Hoje, quando há moderação de conteúdo, quando uma publicação é retirada, por exemplo, o usuário recebe a notificação. Retirou porque feriu o termo de uso. E ponto, estamos entendidos. Com a lei, não. Com a lei, a empresa é obrigada a ter um canal expresso, facilitado, para que o usuário, ele próprio, conteste aquela decisão e demonstre que ela é legítima e deve continuar. A lei prevê mecanismos para fortalecer a liberdade de expressão, que vai ser defendida pelo próprio usuário. É narrativa dizer que há qualquer tipo de risco. O que nós queremos combater são determinados conteúdos ilegais, que eu já me referi aqui, que aí sim, quando elas forem informadas da existência desses conteúdos, ela tem que olhar e analisar com calma. E quem vai analisar conteúdo sempre serão as plataformas digitais. Nunca o governo, nunca nenhum órgão do governo vai olhar para conteúdo. Yuri?
Obrigado, Dani. Deputado, boa tarde, obrigado por estar conosco. Deixa eu pegar desse ponto que o senhor falou, do órgão que vai garantir o cumprimento da lei, dessa regulação das plataformas digitais. Ontem mesmo o senhor mencionou que esse é um ponto de maior divergência dentro da Câmara. Aquela proposta que o senhor chegou a colocar numa versão preliminar do seu relatório da entidade autônoma foi rechaçada por uma força expressiva dos deputados, mas ainda não há alternativa. Há um caminho para que seja, por enquanto, seria a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Queria ouvir do senhor se, nesse próximo texto que o senhor vai preparar, vai já discriminar a Anatel como agência reguladora, garantidora da fiscalização da lei ou não? Ou se vai propor algum outro caminho, se há alguma outra alternativa de órgão para garantir o cumprimento da lei? Por fim, desta vez o relatório vai sair com uma antecedência maior do que os 5 dias que separaram o protocolo na quinta-feira e a votação na terça-feira? Eu acredito que sim, Yuri. Quanto maior a antecedência, melhores as condições para que os deputados possam estudar o assunto. De fato, o impasse maior que nós vivemos diz respeito a quem fiscaliza e faz cumprir a lei. A minha convicção é que a melhor proposta era criarmos uma entidade nova, uma entidade autônoma para supervisionar a lei, técnica, com mandatos dos seus diretores, especializada, para que ela seja protegida de injunções de governos, até porque ela vai regular, inclusive, contas de interesse público. Então, eu defendo isso. Mas a minha visão, ela não foi majoritária no plenário. Por isso, eu dei um passo atrás, coloquei o texto sem entidade, e o que eu posso te dizer é que hoje, o órgão que reúne maior apoio para funcionar como regulador é a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que é o responsável por regular telecomunicações e radiodifusão. É esse órgão que já é conhecido dos parlamentares, que reúne mais apoio. Apareceu a Anatel no debate com a bancada do MDB, com a bancada do PSD, com a bancada do PDT, só para falar de 3 bancadas que eu me recordo de memória, onde essa proposta apareceu. Então, eu acredito que esse é o caminho mais provável. Mas até a definição final, vou seguir consultando os nossos colegas para que possamos ter um texto, é o desafio, que reúna o maior apoio possível. A única vez que houve disputa no voto, nós ganhamos, foi na aprovação da urgência. A segunda disputa no voto vai ser agora no mérito. E eu quero que nós possamos ter uma frente mais ampla em apoio à proposta. Por isso que esses dias que nós ganhamos serão muito importantes. Leandro Rezende está aqui pedindo também para conversar com o senhor. Vem para cá, Lê. Valeu, Dani. Deputado, obrigado por conversar conosco. Uma crítica que é feita por vários especialistas é a questão da imunidade parlamentar garantida ali pelo projeto de lei. Isso vai ser mantido no texto, porque o que eles argumentam é que muitos, não o senhor, mas muitos colegas do senhor são verdadeiros agentes da desinformação e muitas vezes do discurso de ódio. Sobre o PL 2630, muitos deputados espalharam, a gente desmentiu várias vezes aqui no CNN 360, espalharam desinformação sobre o projeto. Essa questão da imunidade vai ser mantida, deputado? Tem acordo sobre isso? Nem tudo que um relator, que é a minha função hoje, coloca no texto é o que ele pensa. E nem tudo que ele pensa é colocado no texto. A minha posição é de facilitar o debate na casa e agregar as diversas opiniões para chegar numa posição média do plenário da Câmara dos Deputados. Majoritariamente, há a defesa de estender a imunidade parlamentar, que está prevista na Constituição, no artigo 53, às redes sociais. Como esse entendimento majoritário, fruto do debate que fizemos até aqui, a minha perspectiva é manter a extensão da imunidade parlamentar prevista na Constituição para as redes sociais. Eu vou voltar com o Yuri, vou estender aqui o máximo que eu puder, porque tem muita dúvida sobre o projeto, mas eu queria falar um pouco do ponto de vista pessoal. Eu sou testemunha que o senhor trabalha com muito afinco nessa proposta já há 3 anos, né? Ela vai e volta, ela sofreu maior resistência, menos, agora o governo é outro. Mas do ponto de vista pessoal, eu queria entender quando foi que o senhor entendeu que havia uma virada de mesa, né? Em que a pressão deixou de ser só de uma parcela ideológica que faz oposição
há qualquer tipo de limite nas redes, mas que passou a haver uma movimentação, segundo o Lira disse, né, atípica das redes sociais, das big techs, né, levando a Câmara ao que ele classificou ontem quase como que uma posição vexatória, né? Eu queria entender como é que foi e onde que houve essa virada. Foi após a aprovação da urgência? Com certeza. Após a aprovação da urgência, eu percebi uma mudança de comportamento dessas big techs. O que aconteceu nos últimos dias é muito grave. O Google tem 96% do mercado de busca no Brasil. Ou seja, quase todos os brasileiros que querem buscar uma informação vai ao Google. Tem até aquela expressão, dar um Google. Eles usaram essa presença no mercado brasileiro para desinformar, para levar as pessoas apenas para conhecer um ponto de vista, que é o ponto de vista de quem é contrário ao projeto. Por isso que eles abusam do poder econômico e foi por isso que teve a intervenção do Ministério da Justiça, partindo do Código de Defesa do Consumidor. O Google manipulou a formação da opinião dos parlamentares, por isso a reação enérgica do presidente Arthur Lira. E o Google feriu até mesmo as suas próprias regras e termos de uso. Olha, é obrigado nos termos de uso do Google, quando há anúncio de conteúdo político, dizer isso. E esse anúncio vai para o repositório de anúncios políticos. Eles burlaram essa regra, que é uma regra de transparência. O Spotify não pode fazer anúncio político segundo seus códigos de uso. O Google fez. E o Spotify disse que fez sem saber que tinha conteúdo político e pediu desculpas ao povo brasileiro. É por isso que a justiça agiu. Houve uma reação enérgica dos três poderes, porque essas big techs não podem impor as suas ideias, impor as suas vontades de modo antidemocrático. Eu defendo que elas falem, têm o direito de participar do debate, expressar suas opiniões, como fizeram em audiências públicas do Congresso Nacional e em reuniões comigo, mas não pode usar o seu lugar no mercado para manipular de modo vergonhoso, como fizeram nos últimos dias. Por isso eu disse, eles estão fazendo jogo sujo. E por isso que isso vai aumentar a nossa disposição de aprovar regras para o mundo digital. Olha, é forte a fala do relator. Eu posso pedir... Eu queria saber quanto tempo o senhor ainda tem comigo, deputado? O senhor teria mais 5... Eu tenho tempo apenas para me despedir de vocês e agradecer a oportunidade, porque eu tinha combinado há 10 minutos atrás uma entrevista que eu derrubei para poder seguir esses minutos aqui com vocês. Se você me convidasse para participar amanhã, eu ficaria muito feliz de voltar a participar do programa com vocês, se fosse possível. Volto, sim. Eu ia pedir para o senhor ficar, eu tenho por obrigação de fazer um intervalo e eu queria que o Yuri fechasse a entrevista na volta. Mas se o tempo está estourado, a gente respeita o tempo do deputado. Desculpa, Yuri, querido. Bom, Orlando, obrigada. Estou vendo que os dias foram atritados, estressantes. A ideia era conseguir abrir aqui espaço para que o senhor pudesse colocar as ideias ou as teses todas no lugar. A gente vai seguir acompanhando o seu trabalho nas próximas semanas. Boa sorte. É luta. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa, Yuri. Espero vê-los em breve.